Olá pessoal, tudo bem com vocês? Beleza? Aqui é o professor Ronaldo gravando mais um vídeo e o assunto de hoje é o resumo do artigo científico. Então eu vou tentar explicar para vocês como se faz um resumo, o que vai nesse resumo. Bacana? Só queria lembrar vocês que o resumo é a última parte do artigo, então a última coisa que você vai fazer é o resumo. É o que vem na frente, no início, mas você faz isso por último. Bacana? Então, quando você tiver terminado as considerações finais, quando você tiver conferido se todas as referências estão no final relacionadas em ordem alfabética e se elas estão todas dentro do seu artigo e se as que estão no artigo, as citações, aparecem nas referências, então quando estiver tudo pronto é o momento de fazer o resumo. E agora eu vou explicar então o que vai no famoso resumo. Beleza, pessoal? Então vamos lá. O resumo leva, no início do resumo, a primeira coisa que você faz é escrever o título do teu trabalho, o nome dos autores alinhados à direita e depois o resumo e as palavras-chave e o abstract e as keywords, que são resumo e palavras-chave traduzidas para a língua inglesa. Isso vai tudo na primeira página. Agora, dependendo da revista científica que você quer atender, pode ter outra configuração, mas esses elementos precisam estar prontos no seu artigo para o caso da revista quiser fazer a sua configuração, a sua formatação específica, ela poder fazer isso e não faltar nada. Bacana, pessoal? Então vamos lá. O resumo deve dar uma visão geral do trabalho. E o que poderia ser isso para dar uma visão geral do trabalho? Três coisas fundamentais, pessoal: o objetivo, o método e os resultados. Então, essas três coisas tem que ter no resumo. E agora eu vou mostrar uns exemplos de resumos para vocês verem como isso funciona na prática. Então, lembrem-se: objetivo, método e resultados. São essas três coisas que o resumo precisa ter. Aqui eu tenho um resumo. O resumo que uma aluna que eu orientei fez. Então, ela escreveu assim: o objetivo deste trabalho. Perceberam que ela começa já falando do objetivo do trabalho? E daí ela vai dizer o seguinte: o objetivo desse trabalho é analisar os custos da atividade de piscicultura. Beleza? Então ela já foi direto no objetivo. E depois a segunda coisa teria que ser o método, né? Mas ela não copiou o capítulo todo da metodologia, né? Ela escreveu um resumo, um condensado do método dela. O método utilizado é quantitativo, descritivo, com levantamento de dados em corte transversal. Então, ela mostrou primeiro um pouquinho sobre o método, numa frase curta, objetiva e direta. E depois ela começa a falar dos dados que ela levantou. Então, vejam, os dados foram levantados na propriedade rural denominada tal. E onde fica essa propriedade? Está vendo? E daí ela fala já sobre os custos. Por que ela se preocupa com os custos? Porque o objetivo do trabalho é analisar isso, analisar os custos. Então ela tem que falar de custos. Beleza? De que atividade? Da criação de peixes. Beleza? E aí ela já começa a falar dos resultados. Então, objetivo, método. Onde é que está o método? Aqui está o método. Então, objetivo, método e resultados. É isso que ela colocou aqui. E é isso que precisa ser. Então, ela gastou mais frases, mais linhas falando sobre resultados, porque ela achou que seria mais importante deixar mais explicados os resultados. Então, se o objetivo do trabalho é analisar custos,
Daí ela mostrou como é que os custos foram levantados e os resultados que ela alcançou. E daí ela fala aqui, ó, os custos, então, é R$ 5,20 por quilo. Então, os peixes são despescados, gerando uma receita de 123 mil. E aí ela fala dos custos confrontados com as receitas. E daí a confrontação entre receitas, ela não ocorre com custos, mas sim com despesas. E aí os custos passam a ser tratados como despesas e não como custos mais, quando você faz a confrontação. Bacana, então é isso que ela estabeleceu. E as palavras-chave? Contabilidade, análise de custos e produção de peixes. Então, ela resumiu o artigo dela, essa aluna resumiu o artigo dela nessas 3 palavras-chave. Outro resumo começa de novo com o objetivo deste trabalho é estudar a relação. E daí ele traz a relação entre independência funcional e independência percebida dos controladores internos e as qualidades dos serviços de controle interno. Então, ele fala dos objetivos e usa o verbo ser, estar aqui. Então, o objetivo desse trabalho é estudar uma relação entre 2 variáveis, independência funcional e percebida, em relação à qualidade, à eficiência dos serviços de controle interno. Bacana, pessoal. E daí, depois, ele mostra como foi feito, ó, como é que a mensuração da independência foi feita. Então, ele explica como isso aconteceu. Ó, perceberam? E depois, como os dados foram analisados. Que tipo de método? Método de mínimos quadrados ordinários divididos em 2 grupos. Beleza? Então, aqui o autor também diferencia, explica direitinho como ele fez o trabalho. E depois ele vai nos resultados. Então, nós temos objetivo, métodos. Ele não diz que isso é método, mas ele já mostra como foi feita a mensuração. Então, é metodologia. E depois ele começa a falar dos resultados. Os resultados indicam. Então, ele falou aqui dos resultados. Então, é isso. Objetivo, método e resultados. E as palavras-chave aqui, gestão pública, independência do controlador, eficiência e controle interno. Então, ele vai do geral, que é a gestão pública, para o específico, que é controle interno. Beleza, pessoal? Então, vamos ao próximo e último slide. Outro modelo de resumo. O objetivo deste trabalho foi... Então, aqui ela não usou o verbo haver, né, mas o verbo como é no presente, mas ela colocou no passado, foi identificar. E aí você pode ficar em dúvida se o correto é dizer o objetivo desse trabalho é ou se o objetivo do trabalho foi. Eu creio, particularmente, acho que é mais adequado usar é. Então, eu usaria é. Mas se teu orientador falar assim, olha, o objetivo desse trabalho foi, porque ele já está pronto, já está concluído, então coloca foi. E daí você pode escrever foi e não tem problema nenhum. Se teu orientador falar, não, o objetivo é, então ele não deixou de ser, então ele continua sendo, então ele é, ele também tem razão. Então, de qualquer forma, vai ficar certo.
particularmente, acho que o objetivo desse trabalho é, porque ele continua sendo, tá, pessoal? Então, o objetivo do trabalho é. E aí ela vai dizer alguma coisa, um verbo no infinitivo aqui, identificar. Identificar o quê? Se o cumprimento de preço e prazo em contratos de obras públicas tem consequência na aprovação das contas dos municípios. Então, até aqui vai o objetivo que essa pessoa estabeleceu. E aí ela já vai começar com o método. Então, aqui é objetivo, tá vendo? Aqui objetivo, e aqui o método, já começa a falar de método. Foram coletados dados aonde? De 949 contratos dos 52 municípios, referentes a que período? 2012 a 2016. E agora ela já entra direto nos resultados. Então, ela não detalhou muito o método, mas ela vai detalhar mais o resultado. E vocês viram que é uma parte curta, rápida e bem objetiva? Pois é. É assim que um resumo é. Ele vai direto ao ponto, ele não vai ficar enrolando, ele não vai ficar procurando pelo em ovo, como se diz, o chifre em cabeça de cavalo. Ele vai direto. Objetivo, método e resultado, sem frescura e sem muito rodeio. E as palavras-chave do geral para o específico também estão corretas neste resumo. Contabilidade pública, obras públicas, equilíbrio orçamentário e municípios do estado de Rondônia, que são, então, um resumão de tudo. Então, essa pessoa também fez um ótimo resumo e conseguiu explicar direitinho o que aconteceu no trabalho dela. Beleza, pessoal? Então, esse era o vídeo sobre resumo que eu queria deixar para vocês, tá bom? Um grande abraço a todos, fiquem todos com Deus e espero vê-los em breve. Tá bom, gente? Tchau, gente. Abraços.